Olá, tudo bem com vocês? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live aqui do Ideal Way. Hoje estou aqui com a minha amiga Kátia Rodrigues, dando sequência sobre a nossa série Como Construir a Sua Independência Financeira. Tá certo? Eu me chamo Romário Martins, sou sócio e VP comercial do Grupo Ideal Trends e para mim é um grande prazer em estar com vocês hoje aqui, tendo essa oportunidade de passar algumas dicas que podem mudar aí a sua vida financeira. Certo, Kátia? É isso aí, pessoal. Bom, me chamo Kátia Rodrigues, eu sou sócia-diretora financeira aqui do Grupo Ideal Trends e para mim é uma honra poder compartilhar com vocês um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar a todos aí a fazer uma virada de chave na sua saúde financeira. Excelente, muito bom. Então, para você que está chegando aqui agora, nós estamos online aqui, o Brasil e para Orlando, e gente de Orlando nos acompanhando aqui, então sejam muito bem-vindos, tá certo? A gente está online aqui no YouTube, no Insta e no Facebook, tá certo? Então, já pega aí papel e caneta, já curte aqui o vídeo, clicando aqui no nosso joinha, tá certo? Se inscreve no canal, isso é muito importante para você ser notificado das próximas palestras e compartilhe o link desse vídeo aqui com seus amigos aí no Insta, no Face, no próprio WhatsApp. Compartilhe especialmente com aquele seu amigo que nunca tem dinheiro. Aliás, Kátia, todo mundo tem um amigo que nunca tem dinheiro, não é verdade? E você aí, tem um amigo assim, que nunca tem dinheiro? Posta aqui no chat se você também tem um amigo assim que nunca tem dinheiro. Não é verdade, Kátia? É isso aí. Bom, Romário, na verdade, os meus amigos, eu já ajudei todos eles a se organizarem e sair das dívidas, então eu tenho certeza que eles não têm mais e já estão no momento agora de começar a investir. E aliás, Kátia, tem um ditado que diz assim, se você não tem um amigo que não tem dinheiro, significa que você é o amigo que não tem dinheiro, entendeu? Então, olha aí, já vou começar a andar com a Kátia, porque os amigos dela todos têm dinheiro, entendeu? É isso aí. Legal, brincadeira, pessoal. E aí, já compartilhou o link do vídeo? Então, pega o papel, caneta, para anotar aí as dicas, tá certo? Que hoje tem muito conteúdo bacana aqui para a gente poder esmiuçar para todos vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Então, vamos lá. Você que já vem nos acompanhando aqui no canal, né? O nosso bate-papo de hoje é para dar continuidade na nossa última live. Mas se você não assistiu, não tem problema. Nós iremos deixar aqui o link para vocês assistirem na sequência, combinado? E assim, é bem importante vocês assistirem essa última live, porque nela a gente fala sobre como organizar e planejar sua vida financeira. Então, porque você não vai conseguir fazer nenhum tipo de investimento sem colocar a casa em ordem, né? Então, a primeira tarefa é organizar as suas finanças, beleza? Então, finalizando aqui, corre lá para você que não assistiu e aproveita as super dicas que nós estamos dando lá, beleza, Romário? Excelente, muito bom, Kátia. Então, para você que está nos acompanhando aqui agora no YouTube, aqui embaixo na descrição, nós já colocamos o link da palestra anterior que nós realizamos, sobre lá como organizar e planejar a sua vida financeira. Eu recebi diversos feedbacks excelentes dessa palestra, né, Kátia? Porque a gente até deixou uma dica lá de um link, de uma planilha, para você poder organizar e fazer ali o seu planejamento pessoal, tá certo? Para que você tenha, de fato, aí um controle. Então, o primeiro passo para começar a investir, não tem jeito, é deixar a casa em ordem, beleza? Então, excelente, Kátia. Então, vamos lá. Hoje, aqui em nosso bate-papo, nós vamos falar sobre renda fixa e renda variável. E o que acontece? Tem diversas palavras que eu vou falar aqui hoje que eu gostaria que vocês tomassem nota aí no seu caderninho para você depois pesquisar posteriormente no Google, para poder se aprofundar sobre esses detalhes, tá certo? Aqui, o nosso objetivo da nossa live hoje é trazer uma visão geral sobre essas categorias de investimento. E nessas categorias que nós vamos detalhar, a gente vai falar diversas palavras super importantes, tá certo? Que você tem que tomar nota aí para poder aprofundar um pouquinho mais o tema. O nosso objetivo aqui da live hoje é te dar o caminho das pedras para que você tenha condições de investir corretamente. Então, sempre que nós falarmos aqui a palavra-chave, eu já vou dar um toque e falar, já anota essa palavrinha-chave aí para você poder pesquisar e aprofundar um pouquinho mais depois. Tá certo, Kátia? Então, vamos lá. Você que hoje, que já tem uma vida financeira equilibrada que eu digo aqui, tá, pessoal? São aquelas pessoas que hoje vivem 2 degraus abaixo daquilo que ganham, tá certo? Isso é muito importante. Consegue ali, por exemplo, gasta 80% e 20% guarda, né? Consegue poupar esse dinheiro todos os meses, né? Você que já consegue fazer isso, você já está no seu momento ideal para começar aí a investir, né? E um detalhe muito importante que eu gostaria de destacar, tá? Você que está pensando em fazer investimento,
né? Muita gente entra assim, eu vou começar a investir em renda fixa ou renda variável, eu vou ficar rico em um mês, eu vou ficar rico em 6 meses, um ano. Pessoal, isso não vai acontecer, tá certo? Porque é o seguinte, uma coisa muito importante, você que quer começar a investir, você tem que ter o pensamento no longo prazo, ou seja, você começa a fazer investimentos sempre pensando em 2 a 5 até 10 anos para frente, tá certo? Senão você não vai ter resultado, ok? Então, isso é muito importante. Existem diversas categorias de investimentos que nós vamos detalhar um pouquinho aqui hoje para vocês no nosso bate-papo, tá certo? E a nossa missão aqui hoje é fazer com que vocês saiam daqui dessa live com a visão clara, né, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer, tá certo? E ter uma visão conservadora ali de investimento no médio e longo prazo, de fato, para você construir aí a sua independência financeira, que é o tema aqui da nossa série. Beleza? É isso, Kátia? É isso aí, pessoal. E assim, para a gente começar, é importante, nós temos aqui 3 passos para poder indicar para vocês, né? O primeiro, construir a sua reserva de emergência. Bom, mas o que é essa reserva de emergência, né? É você ter no mínimo 6 meses aí do seu custo mensal já guardados, de todas as suas despesas que são fixas, né? E por que você tem que fazer isso? Porque em caso de algum imprevisto, ou, por exemplo, do cenário atual que nós estamos passando hoje, você vai conseguir manter o seu padrão de vida aí com tranquilidade nos próximos 6 meses, né? Que é o período que você conseguiu guardar. Isso vai te dar o quê? Fôlego para você conseguir traçar uma estratégia e encontrar novas fontes de renda, ou outro trabalho, se for o caso. É isso aí. Então, a primeira dica aqui, pessoal, é você construir a sua reserva de emergência. Então, o que é reserva de emergência? É você pegar o custo que você tem atualmente, vamos supor, eu tenho um gasto mensal de R$3.000. Então, ótimo, você vai pegar esses 3 mil e vai fazer vezes 6, que dá 18. Então, quando você ter esses R$18.000 guardado bonitinho, aí sim, o próximo valor que sobrar, você vai começar a investir, porque você já tem uma reserva de emergência aqui e de tranquilidade, né? Caso haja algum imprevisto, você utiliza esse dinheiro e tem 6 meses de tranquilidade, ok? Então, a primeira dica, reserva de emergência. Segunda dica, buscar conhecimento, né? Tem uma máxima lá, né, Kátia, que fala, tem provérbios, né? Do que adianta o dinheiro na mão do tolo, já que ele não tem sabedoria, né? Em outras palavras, né? Você vai acabar fazendo investimentos ali em coisas que não vão te trazer resultado. Então, uma coisa muito importante, pessoal, o conhecimento, ele nunca é demais. E ele é vital para a sua tomada de decisão. Porque o que acontece? Olha só que interessante. Para vocês terem uma ideia, tudo que eu sei de investimento até hoje, eu aprendi participando de workshops, eventos e principalmente, pessoal, de vídeos no YouTube. É isso aí. Eu sou investidor da Bolsa, completou em maio agora 1 ano que eu invisto na Bolsa. E tudo que eu aprendi, 90% daquilo que eu aprendi foi assistindo vídeos na web, né? De alguns canais que realmente abriram ali a minha cabeça e agregaram muito valor para mim na minha vida, né? E hoje faz toda a diferença nos meus investimentos. Então, eu queria até dar uma sugestão aqui de 5 canais que você não pode deixar de seguir, tá certo? Então, já que você está com papel e caneta aí, já toma nota. O primeiro canal é o nosso aqui do Ideal Way. Então, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve aqui para você ser notificado dos próximos temas. Beleza? Segundo canal é o canal do Me Poupe, da Natália Arcuri, tá certo? A Natália Arcuri, ela fala muito ali de renda fixa, né? Tesouro Nacional, CDBs, ela passa várias dicas super bacanas, beleza? Então, você tem que seguir o canal dela lá. O terceiro canal que eu queria dar como dica é o canal do Primo Rico, né? Ele fala muito de renda fixa e também fala muito de renda variável. Ele fala ali dos dois. Nós temos também o Thiago Reis, da Suno Research. É um canal excelente, tem muito conteúdo sobre renda variável e eles dão um foco muito grande ali em fundos imobiliários, beleza? Fundos imobiliários é uma palavrinha aí que eu quero que você tome nota para poder pesquisar um pouquinho mais, beleza? E o canal do Vicente Guimarães, que é um professor, né, um economista. Ele fala muito sobre renda variável e é um dos melhores canais que eu já vi. É o dele. Realmente tem muito conteúdo que agrega muito valor. Beleza? Então, a segunda dica é você aí buscar o conhecimento. Tá certo? Terceira dica. Você tem que ali abrir uma corretora. Abrir uma conta numa corretora de valores. Tá certo? O que é uma corretora? A corretora de valores, ela é uma instituição financeira que ela faz a intermediação entre você, os seus investimentos e aonde você vai ser ali, onde você vai aplicar o seu dinheiro. Então, na prática, como que isso funciona? Assim que você abriu ali uma corretora,
você transfere o dinheiro do seu banco para dentro da corretora e, através da corretora, você vai direcionar as suas aplicações, ou seja, aonde você quer ali investir, tá certo? Você não paga nada para poder abrir ali uma corretora. E existem diversas corretoras hoje no mercado. Por exemplo, você tem ali a XP, você tem ali a corretora da Rico, você tem a corretora da Modal Mais, você tem diversas. Então, mais uma palavrinha-chave aí, corretora de valores. Joga no Google lá e vê ali a lista das opções que você tem. E é o seguinte, quando você pegar ali uma corretora, eu quero que você tenha uma atenção muito especial para 2 pontos. Primeiro, quais são as taxas que você tem que pagar nessa corretora? O que são essas taxas? Você não paga para poder abrir uma conta, mas você paga para poder aplicar o seu dinheiro. Então, existem alguns tipos de investimentos que você tem que pagar ali por cada investimento que você realiza, uma taxa pequena, mas você paga, tá certo? Então, é interessante você ver ali os valores que você está pagando. E a segunda dica é verificar se aquela corretora ela tem uma opção de assessoria, né? Muitas das corretoras hoje têm uma assessoria que ajuda você, elas meio que fazem uma consultoria com você ali gratuita para poder te ajudar a direcionar quais são as melhores opções de investimentos com base no seu perfil, tá certo? Então, você que não conhece nada e não domina nada, elas vão te ajudar ali, vai ver o seu foco, as suas metas, e vão te direcionar, olha, direciona tanto para renda fixa, direciona tanto para renda variável, ou se você é um perfil, por exemplo, geralmente existem três perfis de investidores. Você tem um investidor que é aquele conservador, tá certo? Que é aquele cara que quer investir, mas não quer perder nada. Existe aquele cara moderado, que é aquele investidor que ele investe, ele até aceita de correr um certo risco, e tem aquele investidor que tem um perfil agressivo, que é aquele cara que geralmente investe ali em renda variável, que é aquele cara que está disposto a correr grandes riscos, né? Mas sempre visando ali o longo prazo, beleza? Então, tem esses 3 tipos de perfis de investidores. Aí, quando você abrir a sua conta lá, a sua corretora vai te ajudar a traçar esse perfil para poder te direcionar corretamente, beleza? Excelente. Então, quando você abre lá a sua conta na corretora, que você tem lá o seu aplicativo, assim que você cria a sua conta, quando você abre lá, você vai ter lá 2 opções de investimento. Você vai ter lá a renda fixa e a renda variável. Aí você vai ter que definir ali aonde você vai realmente, de fato, investir, né? Então, o que é renda variável, hein, Kátia? Renda variável ou renda fixa? Renda fixa. Começando pela renda fixa, vai. Vamos lá, pessoal. A renda fixa, como o próprio nome já diz, é um rendimento fixo, né? Então, você já investe sabendo quanto que você vai ter aí de retorno. Quando você faz o investimento na renda fixa, isso significa que você está o quê? Emprestando o seu dinheiro para o banco ou para o governo, né? Então, por exemplo, quando alguém vai no banco e pega um dinheiro emprestado, você sabe de onde vem esse dinheiro que o banco normalmente empresta para a gente? É o nosso, é o dinheiro que nós emprestamos, né? Com a compra de papéis que a gente faz através do CDB, LCI, LCA, que esses são aí os títulos que a gente acaba comprando do banco, né? E a gente faz um acordo de uns juros que o banco vai repassar para a gente, né? Então, por exemplo, se você comprou 100 mil reais em títulos de CDB com retorno de 10% ao ano, o banco ele vai pegar esse dinheiro, ele vai emprestar para outras pessoas, vai fazer mais dinheiro e vai me pagar a diferença. Vamos supor, ele vai cobrar 20% de você, vai ter rentabilidade de 10% e vai me devolver os 10%, que foi o que nós combinamos lá no nosso contrato. Excelente. O banco nunca perde, né, Kátia? Não, nunca vai perder. Tá certo. Excelente, muito bom. Certo? E aí, pessoal, existem algumas características, né, da renda fixa, que eu vou passar aqui para vocês. Em relação a vencimento, todos os papéis do banco ou do governo, o banco é o quê? O CDB, LCI, LCA, ou do governo, que é o quê? O Tesouro Direto, né? Eles possuem uma data de vencimento. Então, assim, quando a gente fecha um contrato, ele já tem uma data de início e uma data de fim. Então, ali a gente já sabe o tempo que vai acabar, né? E quando que ele vai nos devolver esse dinheiro. É como se fosse um prazo para finalização do contrato. Então, a gente já sabe quando vai terminar e a taxa que a gente acabou fechando, certo? Temos aí os riscos. Na renda fixa, possui baixíssimo risco. E, além de ser baixo, ele rende muito mais do que a poupança, tá? Em relação a garantias, o bacana da renda fixa é que ele possui uma garantia no CDB, LCI, LCA, todos os investimentos eles são cobertos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, tá? Em relação à previsibilidade, ele é totalmente previsível, né? Uma vez que você já compra o papel sabendo qual foi a taxa acordada,
né? E a rentabilidade? A rentabilidade, ela tem um diferencial, pessoal. Ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada, né? E aí, explicando um pouquinho mais, o que isso significa, né? A taxa pré-fixada é quando você compra um título, um papel, né, que a gente costuma chamar, sabendo quanto que ele vai render por ano. Ou seja, você comprou o papel sabendo que ele vai render 10% por ano, independente do que aconteça no mercado, você vai ter aquela rentabilidade, porque já foi pré-fixado aquele valor, aquele percentual, né? E também existe as taxas que são pós-fixadas, né? Que é a rentabilidade atrelada ao quê? Aos indexadores, né? A gente chama isso de indexador. Mas o que é isso, esse indexador, né? Nada mais é que são as taxas de reajuste, que ela sofre alteração de acordo com a economia, né? Tem dias que ela está mais alta, um dia um pouquinho mais baixa, mas quais são essas taxas, né? É a taxa Selic, que, para quem não sabe, a taxa Selic é a taxa básica aí do governo, né? O que ela utiliza para controlar a economia. Tem o IPCA, que é o quê? A inflação, que ela vai medir o quê? O aumento dos preços no país, né? Então, ela oscila bastante. E tem o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que é o quê? As taxas de juros praticadas nos empréstimos feitos entre os bancos. Beleza? É isso aí. Certo? Então, agora a gente entendeu um pouquinho essa parte dos indexadores, né? O que existe de possibilidades de investimento? A gente pode investir tanto em títulos públicos, que é o quê? O mais conhecido é o Tesouro Direto, né? E no Tesouro Direto a gente usa o indexador, que é o quê? A taxa Selic e o IPCA, e tem alguns investimentos que tem os dois juntos, tá? A taxa Selic mais o IPCA. E nos títulos privados, o que nós temos normalmente? O CDB, o LCI e o LCA, que diferente dos títulos públicos, os privados, além de usar a taxa Selic e o IPCA, ele tem o quê? O que a gente normalmente mais conhece, é o CDI. Esse é o indexador mais comum utilizado nessas operações. E aí, só para vocês rememorar, vamos supor, você vai no banco, seu gerente olha para você e fala, olha, eu tenho um ótimo investimento para você. O CDB daqui está rendendo 110% do CDI. Aí você vai olhar e falar, meu Deus, mas o que isso significa, aí, cara, né? será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou ganhar dinheiro? Isso é bom, isso é ruim, né? Então, isso significa o quê? Quando ele fala que está rendendo 110% do CDI, você já sabe o indexador, que mede lá a tarifa, né? Vai ser um percentual. Então, se ele está rendendo 110 e esse indexador está em 5%, quer dizer que em um ano, se ele está rendendo 110, se você tem 5, você vai receber 5,5% do que você aplicou. Então, por isso que é bem importante você ter a visão e entender o que significa essas taxas para você poder direcionar o seu investimento. Perfeito, Kátia. Então, deixa eu ver se eu entendi. Renda fixa significa que eu vou emprestar o meu dinheiro ou para o banco ou vou emprestar meu dinheiro para o governo. Isso mesmo. Certo? Entendi. E aí, por exemplo, quando a gente empresta o dinheiro para o banco, significa que a gente está comprando ali títulos. Isso. Títulos de CDB, LCI, LCA, tá certo? Sim. Aí ali eu tenho algumas opções. Ou eu compro títulos que eu já sei ali se o rendimento vai ser fixo, isso. Ou se o rendimento ali vai se atrelar a um indexador, isso que mesmo. É a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, se é, por exemplo, IPCA, que é a inflação, ou se é o CDI, que é a taxa interbancária. Isso mesmo. Né? Por que a gente fala aqui sempre que a renda fixa rende muito mais que a poupança? Olha só que curioso. A poupança, para quem não sabe, pessoal, rende 70% da taxa da Selic. Então, o que acontece? Hoje, a taxa Selic, nesse atual momento que a gente está gravando esse vídeo, ela está ali em 3%. Então, o que significa? Por exemplo, a Selic paga 3% ao ano. Então, a poupança vai pagar 70% dessa taxa Selic. Então, você faz aí 70% de 3% e divide isso por 12. Você vai ter ali mais ou menos a rentabilidade mensal do que rende ali a poupança, tá certo? Por isso que a gente fala que a poupança, por exemplo, a renda fixa, ela rende muito mais que a poupança e ela é muito mais segura que a poupança, né, Kátia? Com certeza. Então, olha só que bacana, hein? Então, é isso, pessoal. Então, na renda fixa, tem essas duas categorias, títulos públicos e títulos privados. Quando você fala de títulos públicos, você está falando do Tesouro Direto, que está ligado lá ao Tesouro Nacional. Então, você tem os títulos ali para vencer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, 20 anos. O título ali do Tesouro Nacional é para quem tem um foco ali no investimento a um longuíssimo prazo. Então, por exemplo, para você que tem filho, né, seu filho
é pequeno ainda, sei lá, está com até 5 anos de idade ou 10, e você quer, por exemplo, eu quero que quando ele tem ali 18 anos, ele tenha já um valor para ele poder comprar um carro dele, para poder investir na faculdade, você já pode começar a investir agora, de imediato, tá certo? Porque a renda fixa, você pode investir por mês valores super baixos, né? E é muito interessante tudo isso, porque você pode investir a partir de R$ 30, Kátia. É isso aí. Olha que legal, né? Então, a partir de R$ 30 por mês, você já consegue fazer investimento em renda fixa, tá certo? Então, é isso aí, Kátia. Bom, pessoal, e uma outra dica importante aqui. Nós falamos da sua reserva de emergência, certo? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Onde você está aplicando essa reserva de emergência? Você vai me responder o quê? Né, é na poupança, pessoal? Se você é investidor da poupança, hashtag poupança aqui no chat. Sou investidor da poupança mesmo. Bom, pessoal, uma dica bem importante. Ele não deve ficar na poupança, tá? Se você está com esse dinheiro guardado lá, então segue as dicas aqui, abre lá a conta na corretora, escolhe uma opção de CDB e aplica esse valor que você reservou. E eu te garanto que o recebimento dele, os rendimentos serão bem mais vantajosos do que você tem hoje na poupança, tá? Só que assim, pessoal, você vai ver que quando você entrar na corretora, vai ter um leque muito grande de opções de investimento, né, de CDB. Você vai perceber que lá tem vários bancos e você vai poder escolher o que você quer. Esse é o diferencial do banco privado que nós temos hoje em dia, que nós somos corretores, por exemplo. Se eu fecho no banco que eu tenho conta hoje, eu só vou ter os títulos que aquele banco tem a distribuição ali. E na corretora eu tenho um leque enorme de opções. Mas assim, pessoal, é primordial, antes de você investir, que você avalie 2 pontos, nesse caso da sua reserva de emergência, tá? Primeiro, por se tratar aí da sua reserva de emergência, é fundamental que você procure um investimento que te dê uma opção de resgate desse valor a qualquer momento. A gente chama isso de liquidez diária, tá? Por quê? Porque se você tiver algum descompasso, alguma coisa, e você precise resgatar esse dinheiro, ele esteja disponível para você, talvez no mesmo dia, no mais tardar no dia seguinte. Porque existem alguns tipos de investimentos que ele tem uma carência mínima de dias que ele precisa ficar aplicado. Tem títulos que precisa ficar 6 meses, 1 ano, tem títulos até de 5 anos, porque ele vai te dar uma rentabilidade muito maior, que não é esse caso. Esse caso aqui é a tua reserva financeira, que você precisa deixar ela guardada num lugar que você possa mexer a qualquer momento, certo? E o segundo é você sempre procurar um investimento que seja coberto lá pelo FGC. Eu falei para você que é aquele fundo garantidor, né? Por quê? Caso você compre algum papel, faça algum investimento e dê algum problema, talvez esse banco feche ou o banco quebra, né, banco quebre. Qualquer problema que tiver, você será ressarcido, tá? Esse banco, ele garante para você a devolução de até R$250 mil que você tem investido. Então, é bem importante você se preocupar com esse ponto também, tá? Excelente, muito bom, muito bom. Só fazendo uma adenda aqui, Kátia, então quer dizer que eu tenho que pegar ali o meu fundo de emergência e investir numa aplicação de liquidez imediata, né? O que é liquidez imediata? É onde você pode resgatar o seu dinheiro de forma imediata. Mas, Romário, por que eu vou investir no fundo de liquidez imediata e não na poupança? Porque na poupança o dinheiro já está disponível ali, não é verdade? Só que é o seguinte, na poupança rende 70% da Selic. E quando você pega aqui um título de liquidez imediata, por exemplo, ou um CDB, ou um título do Tesouro Nacional ali, um Tesouro Selic, por exemplo, está rendendo muito mais que a poupança. E você pode também, naturalmente, sacar o seu dinheiro na hora que você quiser, porque a liquidez dela é imediata. Então, você tem aquele 6 meses ali, e ele está rendendo mês a mês ali, esse valor está crescendo. Por isso que é interessante manter nesse tipo de aplicação. É isso aí. E aí, pessoal, como eu falei para vocês, né? Quando a gente vai começar a investir, a gente precisa entender que vai existir sempre um valor inicial. Tem aplicações que vai exigir R$500, aplicações que vão exigir R$1.000, tem aplicações que não exigem nada, né? Então, por isso, você precisa começar com algo que esteja dentro da tua realidade. Como o Romário falou, o Tesouro Direto é uma ótima opção para quem está começando. Para quem ainda não criou o fundo de emergência, mas quer já começar a ter uma visão de como começar a investir, é bacana dar uma olhada e começar por lá, porque lá a gente consegue começar a investir a partir de R$30. Né? Então, você já começa a ter uma experiência
com aplicações financeiras. Isso é bem bacana, que já vai te abrindo a visão e você já vai começar a pegar gosto pela coisa, né? Excelente, Kátia. Tá? E uma outra dica, pessoal, que é bem importante, é o diferencial quando você quer investir mesmo, quando não é a tua reserva de emergência. Um ponto muito legal é quando você consegue deixar o teu dinheiro investido. Então, é você definir o tempo que você vai deixar esse dinheiro guardado. Se você conseguir cumprir o prazo que está lá, porque falando de renda fixa, ele tem um prazo lá dentro, se você conseguir deixar ele durante todo esse período, você vai ver que a rentabilidade dele vai ser muito maior, né? Então, se você não mexer nessa reserva, você vai ver que você vai colher bons frutos aí. Muito certo? bom. É isso, pessoal. Aqui falando de renda fixa, esse daqui é só o começo, é a pontinha ali do iceberg das possibilidades que a gente tem aí no mercado. E o Romário agora ele vai explicar um pouquinho mais sobre renda variável. Excelente, muito bom. Olha só, hein, pessoal, a Kátia detalhou bastante aqui a parte de renda fixa. E ela falou várias palavras aqui importantíssimas que eu quero só recapitular aqui para você poder pesquisar e aprofundar aí nos seus estudos, beleza? Então ela falou lá de renda fixa, né? Falou de títulos públicos, títulos privados, títulos públicos ali, você tem o Tesouro Direto, que é do Tesouro Nacional, então toma nota dessas palavrinhas aí para você poder aprofundar depois. E ela falou de títulos privados, que são os títulos dos bancos, né? Então você compra ali um CDB, uma LCI, uma LCA, então você tem um leque de opções ali para poder fazer o investimento, tá certo? E é muito claro, pessoal, a renda fixa é um investimento muito seguro, tá certo? Então, você compra papéis que tem uma data de vencimento, então, para 1 ano, para 2 anos, sempre quando os papéis forem mais longos, maior vai ser ali a rentabilidade, tá certo? Isso é natural. Por quê? Porque você está emprestando dinheiro para o banco e o banco vai ter ali mais tempo para poder pegar o seu dinheiro e emprestar para outras pessoas. Aí o banco vai ganhar dinheiro em cima disso e vai te pagar juros no final ali do contrato, tá certo? Logicamente que você pode resgatar o seu dinheiro antes, tá certo? Só que naturalmente você não vai ter a rentabilidade acordada até o final. Você vai ter ali a rentabilidade até o momento aonde você deixou, tá certo? Então quanto mais tempo você deixa, menos imposto de renda você paga e mais rendimento você vai ter aí ao longo desse período, beleza? Isso é importante, que o imposto de renda que a gente paga não é sobre o total que a gente aplicou, e somente da rentabilidade, né? Isso, é sobre os lucros, né, Kátia? Sobre os lucros. Então, por exemplo, se eu investir lá, 50 mil reais e me rendeu, 5 mil, eu vou pagar imposto de renda somente em cima dos 5 mil, ou seja, que foi ali o meu lucro, beleza? Muito bom, pessoal. Então, bacana. Obrigado a você que vem nos acompanhando aqui, acompanhando essa palestra aqui, falando um pouquinho sobre renda fixa, sobre renda variável, tá certo? O vídeo depois vai ficar disponível aqui no YouTube para você poder fazer consultas, tirar dúvidas e tudo mais. E pode deixar suas perguntas aqui no chat, que a gente vai ter o maior prazer em responder todas elas, tá bom? Então, excelente. Falando um pouquinho agora aqui de renda variável, olha só, o próprio nome já diz, né? A renda, ela varia para cima ou para baixo, tá certo? Ou seja, renda variável, pessoal, é o quê? São ativos financeiros que possuem retornos não previsíveis. É isso mesmo. A renda variável é o oposto da renda fixa. Por quê? Porque lá na renda fixa, o retorno ele é totalmente previsível. Ou seja, você compra um título e você escolhe ali um indexador ou a taxa atrelada ao qual você está contratando. Então, na renda fixa, já é previsto o valor que você vai ter de resultado. Agora, na renda variável, você não compra títulos, você compra ações, tá certo? E quando você compra ações ali, você está comprando ações de uma empresa. E o que isso significa? Significa que você passa a ser sócio de uma empresa. E como acionista, você está investindo na empresa pensando ali no potencial de crescimento dela, no potencial de valorização dela, tá certo? Então, quando uma empresa abre um capital na Bolsa de Valores, isso é chamado de IPO. A empresa, ela faz isso com o objetivo de captar investidores, ou seja, elas querem dinheiro para colocar no negócio delas, para poder ali ser usado para poder investir na empresa, para poder pagar contas, para poder, por exemplo, desenvolver novos produtos, contratar funcionários excelentes. Ou seja, esse dinheiro ele tem o foco de acelerar o crescimento da empresa. Por isso que uma empresa, ela pega ali, 30%, 40% da parte da empresa e disponibiliza na Bolsa de Valores, ou seja, ela faz ali uma IPO para poder angariar investimentos, para poder investir ali na empresa, tá certo?
Quais são as características, por exemplo, pessoal, da renda variável, né? Então, eu vou comparar mais ou menos com os mesmos parâmetros que a Kátia colocou. Por exemplo, vencimento, né? Em renda variável, pessoal, não existe vencimento, tá? Por quê? Porque você não está comprando títulos, você está comprando ações, tá certo? E ações são ações da empresa, e ações não têm prazo de validade, beleza? Garantias, não existem garantias nenhuma, tá certo? O investimento em renda fixa, pessoal, é por sua conta em risco. Então, ou seja, você está apostando ali numa empresa, né? Previsibilidade, né? Não existe previsibilidade, pois o crescimento ali depende de diversos fatores, né? Ou seja, pega uma empresa, ela depende de uma boa gestão, ela depende de uma boa liderança, ela depende das pessoas que trabalham naquela empresa, né? Ela depende também do potencial que ela tem de mercado, os produtos que ela trabalha, se são produtos que realmente têm muito consumo, tem muita demanda. Então, depende de uma série ali de fatores, né? E essa série de fatores vai despertar ali o interesse dos investidores, se eles vão de fato, né, Kátia, investir ou não naquela empresa, tá certo? Por isso que tem essa variação. O risco, pessoal, é altíssimo. Por quê? Porque as empresas, elas podem crescer, bem como elas podem quebrar. Por exemplo, nós temos um grande case brasileiro, né, que foi aquela empresa, a OGX, né, que é aquela petroleira, né, Kátia, do empresário Ike Batista, né, acabou quebrando na Bolsa de Valores. Então, você que colocou o seu dinheiro lá, por exemplo, colocou 100 mil reais, os seus 100 mil reais, ele virou pó, né? Então, existem, infelizmente, esses riscos, né? Rentabilidade. A rentabilidade, pessoal, é o mais interessante na renda fixa. Por quê? Porque a rentabilidade ali, ela é diária e ela pode ser altíssima. E olha só que curioso, né? Nós temos um grande case também brasileiro, né? Que é a empresa Magazine Luiza, que é uma empresa, pessoal, que para quem investiu o dinheiro há 5 anos atrás, no ano de 2015 nela, ela teve uma valorização de mais de 5.000%. Sabe o que é 5.000%, pessoal, a valorização? Significa que o seu dinheiro rendeu mais de 50 vezes. Então, olha só que curioso, Kátia. Se você investiu R$1.000 em 2015 lá na Magazine Luiza e manteve o seu dinheiro lá, por isso a importância de você manter o seu dinheiro no médio e longo prazo, o seu dinheiro rendeu 50 vezes. Vamos fazer a conta? Se você colocou R$1.000, o seu dinheiro hoje estaria valendo 50 mil reais. E o cara que colocou 10 mil reais, Kátia? Meio milhão, hein? Meio milhão de reais. Olha só que curioso, não é verdade? E se você tivesse colocado, Kátia, por acaso, vou investir aqui 100 mil reais nessa empresa, em 2015, hein? Imagina. 5.000%, fazendo a conta rápida, mais de 5 milhões de reais você teria hoje na Magazine Luiza, tá certo? Então, pessoal, é isso. Investimento em renda variável são apostas, ou seja, você está apostando no crescimento da empresa. Existem diversas empresas na Bolsa disponíveis ali para você poder comprar o papel e apostar no investimento dessas empresas, né? E, naturalmente, a escolha dessas empresas, ela se dá por diversos fatores. Então, você analisa ali o histórico da empresa, o histórico de dividendos que essa empresa paga, né? O dividendo é a distribuição dos lucros, né? Então, nos canais que eu passei lá em cima, especialmente no canal do Vicente Guimarães, né? A AVG, eles passam diversas dicas de diversas empresas, né? E eles têm planos bem bacanas ali que você pode contratar uma consultoria e te ajudar ali no seu investimento, tá certo? Então, a renda variável, pessoal, ela possui essa volatilidade e ela é natural no mercado, tá certo? Caso você queira ter bons lucros com ações, não tem jeito. Você tem que ali apostar nos riscos no curto e no médio e longo prazo, tá certo? Mas sempre com foco, pessoal, apostando no longuíssimo prazo. Ou seja, você está apostando ali no crescimento da empresa. Isso é muito importante, ok? Quando a gente fala, pessoal, de renda fixa, ou seja, ali a gente está falando de compra de ações, nós temos ali algumas categorias de empresas. Então, por exemplo, você tem ali as empresas que geralmente são as small caps, tá certo? Então, é a primeira palavrinha-chave que eu já queria que você tomasse nota e pesquisasse depois. As small caps são as microempresas, ou seja, as pequenas empresas, empresas de pequeno porte, que têm capital aberto na bolsa. Você tem ali as mid caps, que são as empresas de médio porte, tá certo? E você tem ali as boutiques, que são as grandes empresas, né? Que é, por exemplo, o caso ali de uma Itaúsa, né? Um Banco do Brasil, a Petrobras, a Vale, são empresas gigantescas, né? Que estão ali no mercado, tá certo?
Aí muita gente me pergunta, Romário, e aí, aonde que eu devo investir? Em pequenas, porte, médio porte ou grande porte, né? Você que é um investidor, você tem duas opções. Ou você pode investir em empresas que têm um foco em valorização, ou você pode investir em empresas que têm um foco em dividendos, tá certo? O que são empresas que têm um foco em valorização? Ou seja, são aquelas empresas que possuem um alto potencial de crescimento. Ou seja, são as empresas ali que estão mais ligadas às small caps, às mid caps, tá certo? Ou seja, são empresas de pequeno e médio porte, tá certo? Por quê? Empresas de pequeno e médio porte? Porque dificilmente você vai ver uma grande empresa, como uma Itaúsa, um Banco do Brasil, por exemplo, duplicar ou triplicar de tamanho. Porque elas já são empresas muito grandes no mercado, tá certo? Agora, quando você pega empresas de pequenas, você tem um alto potencial de valorização, tá certo? E aí você tem as empresas que têm um foco realmente em dividendos, né? O que são foco em dividendos? Que são aquelas empresas que elas distribuem os lucros para os acionistas que têm cotas ali daquela empresa, né? Logicamente, elas pagam ali dividendos na distribuição das cotas que você tem, logicamente, tá certo? E geralmente essas empresas, elas distribuem ali as cotas 1 a 2 vezes ao ano, né? Isso varia de empresa para empresa, ok? E quem são as empresas que geralmente têm um foco em dividendos, pessoal? São as empresas que geralmente são as maiores, né? Ou seja, aquelas empresas, as blue chips, que são as grandes empresas. Eu até citei aqui agora há pouco, né, Kátia, a Itaúsa. A Itaúsa, por exemplo, é uma grande pagadora de dividendos, né? Uma baita de uma empresa, né? Aí muita gente me pergunta, Romário, e aí, de fato, aonde eu devo investir? Em blue chips, small caps ou mid caps, por exemplo? Grandes empresas ou pequenas empresas? A minha sugestão, pessoal, é você diversificar. Aliás, uma coisa muito importante, né? É o conceito do cesto de ovos, né? Você nunca deve colocar os ovos dentro do mesmo cesto. Você sempre deve pulverizar, porque se o cesto cair, vai cair com 1 ou 2 ovos, por exemplo, porque você distribuiu ali os seus investimentos. É muito importante você ter ali essa distribuição. A minha recomendação é você distribuir ali os seus investimentos. Vamos supor, eu vou investir R$1.000 por mês, tá certo? O ideal é que você pegue R$500 e direcione ali em renda fixa e R$500 você direcione aqui em renda variável. E esses R$500 aqui na renda variável, você vai distribuir ali em ações que pagam dividendos e ações que têm um alto potencial de valorização, tá certo? Então, tendo esse equilíbrio, no médio e no longo prazo, você vai conseguir fazer com que sua carteira ela tenha rendimentos constantes, tá certo? E olha só que curioso, pessoal, esse momento agora do país em que nós estamos vivendo aqui, esse momento de pandemia, né, de crise no mercado, várias ações baixaram o preço, né? Ou seja, tem muitos investidores que tiraram dinheiro ali das ações, naturalmente o mercado caiu e abriu ali diversas oportunidades, né? E uma dica, pessoal, que eu sempre dou, para mim, ações dificilmente você vende. Eu mesmo estou há 1 ano investindo na bolsa e até hoje eu vendi apenas um papel na minha vida. Por quê? Porque eu estou investindo no médio e longo prazo, estou olhando para 5, 10, 15 anos de investimento. Então, se o papel cai, o ideal é você comprar mais, porque baixou o preço, ela vai valorizar, ou seja, vai voltar ao preço original e vai continuar crescendo, ou seja, e o seu dinheiro vai rendendo com isso, tá certo? Então, com isso, você consegue ter uma carteira equilibrada e consegue ter um rendimento aí no médio e no longuíssimo prazo, tá certo? É isso aí. Ficou claro, pessoal? Então, para você que está nos acompanhando aqui, né, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, um resumão rápido aqui para vocês, né? Nós falamos um pouquinho aqui sobre renda fixa, falamos um pouquinho sobre renda variável, né? Nós falamos que antes de você investir, você tem que construir a sua reserva de emergência, não tem jeito. Primeira coisa, né, cara? Você tem que ter a casa em ordem. Sim. Tá certo? Tem a casa em ordem, consegue guardar dinheiro todos os meses? Ótimo. Constrói ali a sua reserva de emergência, que é o quê? É você identificar qual é o custo mensal que você tem, multiplicar por 6, então até dei um exemplo. Se você tem um custo de 3 mil vezes 6 dá 18. Então, tem que ter um foco em guardar R$18.000. Eu vou pegar esses R$18.000 e vou aplicar lá numa aplicação de liquidez imediata para eu poder utilizar esse dinheiro a qualquer momento. Tá certo? Depois, eu vou buscar conhecimento. Ou seja, você que está aqui participando, você já está fazendo isso, já está abrindo a sua cabeça, entendendo o leque de opções, o universo que você tem no mercado aí para você poder realmente, de fato, investir. Terceiro passo, você vai abrir uma conta numa corretora. Por quê? É através da sua corretora que você vai aplicar ali os seus investimentos.
E eu falei um pouquinho que na corretora ali, é legal você sempre fazer uma pesquisa para identificar quais são as taxas que geralmente você paga, tá certo? E se aquela corretora, ela tem ali uma assessoria para poder te ajudar, te dar um grande apoio, beleza? Aí nós falamos de tipos de investimentos, né? As categorias. Você tem a renda fixa e você tem a renda variável. Na renda fixa, ou seja, o rendimento, ele é fixo. Você já investe sabendo quanto vai retornar aquele dinheiro para você. E na renda fixa, você pode investir em títulos públicos, que é o título do governo. Então, por exemplo, você tem lá o Tesouro Direto, que é o Tesouro Nacional. Você pode escolher ali algum investimento, tá certo? E investir o seu dinheiro ali. Ou você pode investir em títulos privados. O que são títulos privados? São os títulos do banco. Então, você tem ali um CDB, uma LCI, uma LCA, o CRI, o CRA. Você tem diversas opções ali. Você tem até debentures, né? Então, você tem diversas opções. Então, pega essas palavrinhas-chave aqui para você pesquisar e aprofundar um pouquinho mais. E aí, quando você escolhe lá um título para você poder ter o investimento, você pode escolher títulos que têm um rendimento fixo no ano, né? Por exemplo, vai render 10% ao ano. Então, faça chuva, faça sol, pode ter crise ou não pode ter crise. Vai render 10% ao ano, tá certo? Ou você pode pegar o pós, né, fixado, que é o quê? É o valor mais um indexador. Então, por exemplo, geralmente é assim, se você pegar lá o título do Tesouro Nacional, vai estar lá 4% mais IPCA. O que significa? Ele vai render 4% ao ano, mais o valor que o IPCA render ao ano. Ou 4% mais a Selic, por exemplo. Então, vai render 4% mais o valor da taxa de juros. Beleza? Então, esse é o indexador. E, geralmente, para os bancos, ali nos bancos utiliza muito o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Beleza? Então, tem ali essa forma de rendimento. E nós falamos também aqui hoje sobre renda variável. Renda variável, o próprio nome já diz. Você investe e você não sabe, não tem previsibilidade do seu retorno. Porém, você tem ali uma baita opção de realmente duplicar, triplicar ou até multiplicar por 10, por 20, por 30, ou seja, não tem limite ali o seu rendimento em renda variável, né? Então, essa é a vantagem, porém, é um investimento de alto risco. Por isso que é importantíssimo pesquisar as empresas do mercado e seguir os canais para você buscar conhecimento e ver ali as melhores opções, né? Primeiro, identificar ali o seu perfil, se você é um cara que é um cara mais conservador, ou se você é um cara moderado, ou se você é um cara agressivo. Geralmente, o cara que tem um perfil conservador e moderado, ele fica ali mais em investimento de renda fixa. O cara que é mais agressivo, que é o cara que vai investir ali geralmente na bolsa de valores, ou seja, ele vai correr um risco a mais. Mas uma coisa muito importante, pessoal, para a gente poder fechar aqui, só perde dinheiro na bolsa quem compra ações, aí, por exemplo, cai, aí o cara vai lá e vende na baixa. Você não faz isso, você tem que vender na alta, você não pode vender na baixa. Se você vender na baixa e comprou na alta, você está perdendo dinheiro. Porque o ideal é você, se for vender, é vender na alta, né? Quando ela valorizar, ela está lá em cima, e quando você acompanha o mercado, estuda o mercado e os canais, você sabe o quanto está investindo, está tendo de resultado no mercado, e aí você tem diversos toques, né? Se a empresa está bem, se não está, e você vai saber ali o momento ideal de poder vender e não vender, tá certo? Então, é dessa forma que você vai conseguir ali realmente fazer um investimento seguro, né? Ciente daquilo que você está fazendo, né? Você está correndo risco, mas você sabe exatamente aquilo que você está fazendo para você não ser pego ali de surpresa. Não é verdade? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Hoje foi a segunda live aqui da nossa conversa. Para quem não assistiu a nossa última live, tá aqui o link na descrição do nosso vídeo, né? Como planejar e organizar sua vida financeira. Não deixe de assistir o vídeo, porque ele foi o primeiro vídeo da nossa série aqui, construindo a sua abastância, né? Que a gente chama, né? Que é construir a sua independência financeira. Para você que ficou até o final com a gente aqui, muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Curta aqui o nosso vídeo. Quando você curte o nosso vídeo o YouTube entende que algumas pessoas estão gostando desse vídeo e vai distribuir esse vídeo na rede, tá certo? Para que outras pessoas sigam, curtam, tenham acesso a esse conhecimento aqui e possam mudar a vida delas, tá certo? Não deixe de se inscrever aqui no canal para você ser avisado dos próximos vídeos e dos próximos eventos, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e sucesso. E bons investimentos. Valeu! Tchau, tchau.